Bom Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. De FM 745. Venha, meu velho querido. Eu não vivo sem você. Vamos lá, saúde e bem-estar. Vamos lá, vamos falar de saúde, Tom Barros. Saúde é coisa boa, saúde é coisa boa. É importante. E agora nós vamos falar sobre Alzheimer, viu? Eita. É. Você sabia que exercícios regulares contribuem para a prevenção do Alzheimer? E ajuda, claro, na qualidade de vida de quem já tem a doença? E realmente é um trabalho que deve ser muito bom, porque a doença é muito triste, né? Ela Você tem é. uma pessoa dentro de casa que não entende mais nada, não conhece os filhos, não conhece a mulher, desconhece tudo, é um drama emocional. É porque é uma doença forte. que mexe com a memória, com a né? memória, Com a com lembrança, é muito triste. tudo. Tudo, é. E aí, Tom, a gente vai entender mais detalhes dessa relação com o educador físico e doutor em fisiologia, o Elton Godinho. Bom dia, Elton. Bom dia, Elton. Bom dia, pessoal. Bom dia, telespectadores da Verdinha. Bom dia. A gente sempre fala que atividade física, que a gente até fala, né? Já entrevistamos tantas pessoas sobre isso, né, Tom? Falando sobre o outro lado do cérebro que você não usa muito, escovar com a mão que não é dominante, comer com a mão que não é dominante, fazer coisas para poder estimular o outro lado do cérebro. Mas estimular o corpo também é muito importante para todo mundo, mas para quem tem a doença é bem mais, né? Isso. Existe uma conexão entre cérebro e músculo. Tanto o músculo favorece o movimento, como o movimento em si, ele libera, o músculo, por exemplo, libera o que a gente chama de miocinas, que são peptídeos que têm efeito no encéfalo, né, no cérebro. Um exemplo é a irisina, que estimula até o crescimento de neurônios e remodelamento do cérebro, que é a neurogênese e neuroplastia. O fato de ser ativo reduz em 3 vezes a possibilidade da pessoa desenvolver, com o passar do tempo, o mal de Alzheimer. É tão relacionado que 3 vezes mais sedentários são acometidos pelo mal de Alzheimer do que pessoas ativas. Outra relação que é interessante é que a pessoa que pratica atividade com frequência, ela, além de ter menos possibilidade de ter Alzheimer, ser ativa, quando ela é acometida pela doença, ela mais facilmente evita, atrasa os efeitos neurodegenerativos. Ela vai ter melhor cognição, vai ter mais facilidade de locomoção, vai ter um pouco mais de independência, que é tão interessante na senescência, né, no processo de envelhecimento. Por que eu falo envelhecimento e Alzheimer? Porque as duas condições, elas são totalmente relacionadas. À medida que a pessoa envelhece, aumenta a possibilidade de desenvolver o mal de Alzheimer. Quando eu pego pessoas de 65 anos, entre 10 pessoas, uma é acometida pelo mal de Alzheimer, e isso cresce proporcionalmente, ao ponto de, com 90 anos, 30% das pessoas terem essa neurodegeneração. O Alzheimer é a demência mais frequente do sistema nervoso central, acometendo cerca de 80% dos casos de demência. Quando aos primeiros sinais da doença, ainda há possibilidade de você reverter um pouco a situação através dos exercícios, hein, Welton? Então, o Alzheimer, ele é progressivo e ele é irreversível. O fato de você praticar exercícios pode atrasar essa progressão da doença e combater efeitos colaterais da doença. Quando a gente fala de exercício, é ser ativo. Por exemplo, um estudo, ele mostra que pessoas que fazem caminhada ou tarefas do dia a dia em casa, varrer, limpar a casa, se mantêm ativas, um gasto energético um pouquinho aumentado enquanto estão mais velhas, elas são acometidas menos por quedas, né, do que idosos que estão sedentários.
Então, o Alzheimer ele acaba sendo atrasado, ele tem a sua progressão reduzida, mas infelizmente é uma doença que é uma idiopatia, ninguém sabe ainda o porquê que ela se manifesta, embora o meio ambiente contribua muito para isso, só 10% a 15% dos casos de Alzheimer são genéticos. Os demais casos, eles são casos que a gente chama de evitáveis de acordo com o comportamento da pessoa que é acometida. Eu vou até relatar para ti. O meu pai, ele morreu com 81 anos de idade e bem lúcido. Acontece que algumas coisas estavam acontecendo e eu fiquei observando, até fiquei da minha, mas uns fatos assim bem significativos. Por exemplo, ele sempre foi um homem de muito pudor, extremado pudor. Eu não podia sentar à mesa se não fosse de camisa. De repente eu cheguei em casa uma vez, ele estava urinando na pia. Eu não disse nada, deixei a coisa acontecer. Quando terminou, assim, depois eu disse: olha, papai, quando o senhor precisar urinar, tem que ir ali o vaso sanitário, etc. Passou. Mas ele continuou bem lúcido, sem nenhum sinal outro. De repente eu cheguei, ele estava lavando a cabeça, né, o rosto, digo melhor, e penteando o cabelo. Ele foi lá na mesa, pegou a lata de margarina, meteu o dedo dentro da lata de margarina como se fosse uma brilhantina, passou no cabelo. Eu também não disse nada, ficou por ali. Aí eu ensinei, eu digo: olha, papai, isso daqui não é brilhantina, isso é uma lata de manteiga, etc e tal. Foram apenas esses dois casos, os dois casos únicos, e ele continuou normalmente a vida dele, até morrer com 81 anos de idade, e não mais fez esse tipo de comportamento que não dizia com aquilo que era o padrão dele próprio. Eu pergunto, isso pode ser um indicativo de que mais na frente ele poderia ter já alguns sinais de Alzheimer, coisa assim? Sim, então, infelizmente, esses sinais, eles são pequenas manifestações de um princípio de demência. O Alzheimer é muito complexo porque, embora normalmente ele comece numa regiãozinha típica do cérebro, chamada hipocampo, por isso que ele é muito associado a problemas de memória, esse acúmulo de detritos que caracteriza o Alzheimer, né, que são detritos tóxicos para o sistema nervoso, eles podem acometer outras áreas e nebular ou inibir centros de comportamento, centros motores, né? O paciente com Alzheimer mais avançado, ele pode começar a ter problemas motores, pode acometer equilíbrio. Então, isso aí é um sinal que foge um pouco da característica normal do Alzheimer, né? Que é essa perca da memória recente. Normalmente, por causa dessa região onde ele habitualmente se inicia, é comum que a pessoa esqueça fatos recentes, a memória recente. Então o paciente começa a ter memórias pregressas, né? Ele não reconhece os filhos porque imagina os filhos bem mais novos, ele acredita que um ente que já partiu ainda está vivo porque a memória antiga é preservada, mas essa memória mais recente ela vai sendo gradativamente degenerada. Aí no caso do seu pai poderia estar com uma incidência maior dessa toxina encefálica numa área relacionada ao comportamento. Progressivamente talvez ele fosse apresentar outros distúrbios de comportamento fugindo desse âmbito moral, né, que ele era habituado a ter. Entendi. Então já acontece como o pai do Tom, né, que ele trouxe o exemplo. Mas, e quando a pessoa não apresenta esse tipo de sinal, que acaba sendo mais comum, de não reconhecer alguém da família, de esquecimento, quais são os outros sinais que podem acontecer também, que já pode ser um alerta? O desinteresse, o Alzheimer relacionado a outras doenças encefálicas comuns, né, como ansiedade, depressão, a mudança do ciclo circadiano. O que quer dizer isso? A pessoa desregula o seu horário de sono, dorme mais cedo ou dorme muito mais tarde, acorda pela madrugada ou começa a acordar em horários diferentes do habitual. A gente sabe que depois que a pessoa está aposentada, já tem uma determinada idade, ela cria uma rotina em casa, né?
Aí mesmo aposentados, muitos acordam bem cedo, 6 e pouco da manhã, e a pessoa pode ser acometida de algumas complicações motoras que também podem estar relacionadas ao processo de envelhecimento em si. Então, alguns pequenos sinais de demência em geral, mudanças do comportamento típico, podem indicar o Alzheimer. O Alzheimer é a neurodegeneração, é a demência mais comum. Então, sempre esses pequenos sinais, com exceção do tremor parkinsoniano, né, que é quando a pessoa fica com a tremedeira, esses pequenos sinais indicam geralmente, em 80% dos casos, que podem ser uma manifestação do Alzheimer. É preciso ficar atento a esses sinais, né, Tom? Porque a gente sabe que a gente não tem como curar a doença, mas tem como retardar um pouco o avanço dela, né? Tem como retardar e, como eu falei, uma pessoa ativa de hábitos saudáveis, aí eu incluo nos hábitos saudáveis, né, exercícios mentais, como se desafiar com jogos que usem o raciocínio, como palavras cruzadas, xadrez. Hábitos alimentares também, é muito relacionado ao consumo de ultraprocessados e enlatados com a incidência mais cedo dessa doença. Dificilmente o Alzheimer, embora tenha uma influência genética na maioria dos casos, de origem genética mesmo, a pessoa manifestar Alzheimer entre 40 e 50 anos, é muito raro, são 15 a 20% dos casos. Então, só nesse grande outro espectro, normalmente são hábitos do dia a dia que vão se acumulando com o passar dos anos e aumentando a chance e a manifestação dessas neurotoxinas cefálicas. Perfeito. Né, Tom? Então vamos prevenir, fazer o que a gente já sabe, tentar usar a mão que não é dominante, né? É verdade. Esse exercício que ele se referiu como natação, essas coisas assim, para retardar, porque realmente a doença é muito triste. É muito triste. Muito triste. Ô, Elton Godinho, um abraço para você, muito obrigado pela participação aqui no programa e por esses indicativos para que as pessoas se preparem visando evitar a doença, isso é muito bom. É verdade. O Elton, obrigada, hein? Obrigado, pessoal, um abraço, vamos fazer exercício para prevenir essas doenças. Fora o Alzheimer, várias outras são evitadas com a prática constante do exercício e da vida ativa em geral. Quanto obrigado antes começar, melhor, né? É verdade. Para não deixar para fazer. Começar, melhor. Para não deixar para fazer só lá na frente. É, né? Verdade. Vamos lá, Tom. Um abraço para você, bom dia.